Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio Leão na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo, leitura comentada do livro de exercícios e com Luciana, a leitura comentada do livro texto. Para você um dia super abençoado e produtivo, que você tenha um dia tão lindo, maravilhoso, abençoado e produtivo quanto desejo que seja o meu. Para você que está chegando aqui agora, né, primeira vez, a gente está fazendo a leitura deste livro aqui, ó, Um Curso em Milagres. Flávio, o que esse livro faz? Que eu cheguei agora, caí de paraquedas aqui. A leitura do livro Um Curso em Milagres são ferramentas para que nós possamos trabalhar a nossa mentalidade com relação a nos conectarmos com o que é mais poderoso dentro de nós, que é a nossa luz interna, a nossa sabedoria divina, que é a sabedoria do nosso Criador. E utilizando as ferramentas corretas, a gente acessa. E esse desafio é 365 dias, ou seja, todos os dias pequenas lições que vão nos ensinar a como trabalhar a nossa mentalidade e como ter percepções diferentes do que temos hoje com relação ao mundo, a forma como pensamos. Trocando em miúdos, uma outra analogia que eu posso fazer, eu estou saindo e olhando por cima os meus pensamentos, então eu consigo refletir mais sobre eles e assim ter atitudes diferentes e fazer mudanças significativas para me conectar com o meu interior que é divino, com o seu interior que é divino. Está aí dentro de você, você só não sabe ainda como acessá-lo, mas a nossa caminhada aqui é justamente para buscar esse aprendizado. Mas antes da gente começar, eu quero pedir sua ajuda. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa as notificações, vídeo novo todo dia aqui no canal. Comigo a leitura comentada dos exercícios e com Luciana também a leitura comentada do livro texto. Se fizer mais sentido ainda, compartilha com aquela pessoa que você ama, que você sabe que esse conteúdo precisa chegar nela e que pode gerar transformação. Conta aqui pra mim também, né, quais estão sendo seus desafios. Ainda são poucas pessoas inscritas aqui no canal, mas a gente sabe que vai chegando mais gente ao passar do tempo, a gente está se conhecendo agora. E eu quero também conhecer você, saber um pouco mais dos seus desafios. Como eu estou compartilhando os meus e fazendo a leitura a primeira vez, eu também mostro, né, quais são os desafios, as resistências que nós temos aqui, para que a gente possa chegar lá do outro lado da ponte mais evoluído, melhores como pessoas e nos conectando mais com essa luz divina dentro de nós. E hoje o tema da nossa lição, né, já são 24 passos e eu vou deixar o título aqui embaixo para você. Eu não percebo os meus maiores interesses. Vamos lá, leitura do parágrafo 1. Em nenhuma situação que surja, reconheces qual é o resultado que te faria feliz. Portanto, não tens nenhuma guia para a ação apropriada e nenhum modo de julgar o resultado. O que fazes é determinado pela tua percepção da situação e essa percepção está errada. Assim, é inevitável que não sirvas aos teus maiores interesses. No entanto, eles são a tua única meta em qualquer situação que seja corretamente percebida. De outra forma, não reconhecerás quais são eles. Eu vejo aqui que ele quer dizer para nós que eu, de uma certa forma, acabo agindo de forma intuitiva, porque eu estou baseado somente nos meus interesses. Eu não consigo ter uma amplitude maior, uma visão mais amplificada de outras situações. Então isso é uma forma da gente lidar com a nossa mentalidade, com os nossos pensamentos, é conhecendo um pouco mais a forma como nós pensamos. Isso ajuda a nos libertar de certas percepções que nós temos e muitas delas com certeza equivocadas. Parágrafo número 2. Se reconheces que não percebes os teus maiores interesses, seria possível ensinar-te o que eles são, mas na presença da tua convicção de que sabes, não podes aprender. A ideia para o dia de hoje é um passo em direção a abrir a tua mente para que o aprendizado possa começar. Então, olha só, né? A gente já vai começar a entender um pouco mais sobre as percepções. Por isso que são lições desafiadoras, porque elas trazem uma percepção muito grande do que nós já temos como passado. Então, aqui a gente teve até uma lição que falou, né? As nossas experiências são todas baseadas nas situações que eu tenho do passado. Por isso que eu tenho que quebrar essas barreiras para que eu possa estar evoluindo cada vez mais a minha mentalidade
e me conectando mais profundamente com o meu espírito. Parágrafo número 3. Os exercícios para o dia de hoje requerem muita honestidade do que estás acostumado a usar. Alguns poucos sujeitos considerados honesta e cuidadosamente em cada um dos 5 períodos de prática que devem ser empreendidos hoje serão mais úteis do que um exame mais superficial de um grande número deles. Sugere-se 2 minutos para cada período de exame mental envolvido nos exercícios. Vocês podem perceber que à medida que a gente avança, a gente já tem algumas ferramentas que permitem a gente fazer uma avaliação mais... como que eu vou usar a expressão para você? Uma avaliação mais detalhada dos nossos pensamentos. Então eu já estou conseguindo me conectar melhor com as lições, estou conseguindo lidar melhor com esses desafios. Parágrafo número 4. Os períodos de prática devem começar com a repetição da ideia para o dia de hoje, seguida pelo exame da mente, com os olhos fechados em busca de situações não resolvidas acerca das quais está atualmente preocupado. A ênfase deve estar em descobrir o resultado em que queres. Reconhecerás com rapidez que tem várias metas em mente que fazem parte do resultado desejado e também que essas metas estão em níveis diferentes e são frequentemente conflitantes. Parágrafo número 5. Ao aplicares a ideia para o dia de hoje, cita cada situação que te ocorrer e depois enumera cuidadosamente o maior número possível de metas que gostarias que fossem alcançadas na sua resolução. A forma de cada aplicação deve ser mais ou menos a seguinte. Exemplo. Na situação referente a eu gostaria que acontecesse e que, abre o espaço para você colocar a situação, acontecesse, tem uma vírgula. E assim, aí ele continua, né? E assim por diante. Tenta incluir tanto os tipos diferentes de resultados quanto honestamente te possam ocorrer, mesmo que alguns deles não pareçam estar diretamente relacionados com a situação ou nem mesmo ser inerentes a ela de forma alguma. Vou voltar aqui só para a gente ter um pouquinho mais de cuidado se a gente está observando certa lição, tá? Olha só, eu vou tentar dar um exemplo. Eu vou tentar exercitar isso agora, tá, gente? Eu peço que vocês compreendam também, porque assim, como é a primeira vez, a gente enfrenta um pouco de dificuldade, um pouco de resistência, e talvez a gente não compreenda, né, a situação agora, mas eu vou tentar ser o mais claro possível. Até comentei isso aqui, a gente tem que dar clareza para os nossos pensamentos e não deixar as coisas ocultas. Eu vou dar um exemplo que eu falei sobre a procrastinação para mim, eu vou tentar encaixar aqui. Na situação referente à procrastinação, eu gostaria que eu melhorasse o fato de não procrastinar nos meus dias, que isso fosse uma realidade, que isso acontecesse. E que, aí ele abre o espaço, né? E que eu veja eu parando de procrastinar e executando as coisas que devem ser feitas acontecesse. Então eu encaixei as 3 situações, fiz uma referência, uma análise de algo aqui que eu não percebo, né, o meu interesse. Então, assim, tudo que eu tenho interesse eu estou focando em trabalhar isso agora. Então eu trouxe um pouco mais, eu trouxe com bastante clareza os meus pensamentos, os meus interesses. Vamos voltar aqui, parágrafo 6. Se estes exercícios forem feitos adequadamente, reconhecerás com rapidez que estás fazendo um grande número de exigências que nada tem a ver com a situação. Tu também reconhecerás que muitas das tuas metas são contraditórias, que não tens nenhum resultado unificado em mente e que, independentemente de como a situação se resolva, não podes deixar de te desapontar com relação a alguma das tuas metas. Olha só, nem tinha lido esse parágrafo 6, mas o que ele quis dizer aqui? Que eu fiz uma redundância no meu interesse. Por mais que eu tenha buscado dar clareza, eu ainda assim parece que eu não tenho a percepção adequada do que de fato eu quero, do que de fato eu estou pensando. Olha que interessante a gente
poder entender um pouco mais sobre os nossos pensamentos, para a gente olhar pontos de vistas novos. Então a minha mente fica trabalhando, ó, minha mente está trabalhando aqui para tentar fazer uma compreensão disso. Parágrafo 7. Depois de examinares a lista do maior número possível de metas almejadas para cada situação não resolvida que passa pela sua mente, diz a ti mesmo, aí eu complemento, eu não percebo os meus maiores interesses nessa situação. Olha que interessante, quanto ele complementa aqui isso, e ele finaliza aqui, né, e passa para a seguinte, fim da leitura. Mas olha só, eu coloquei várias situações no escopo aqui que eu dei o exemplo, né? Olha lá, hein? Que era algo do meu interesse. Na situação referente a eu parar de procrastinar, eu gostaria que eu parasse de fato de procrastinar as coisas que eu devo fazer, acontecesse, e que eu me vejo fazendo as coisas que devem ser feitas sem procrastinar, acontecesse. Ou seja, eu coloquei, né, eu redobrei a minha... eu posso até fazer uma brincadeira, né? Quando a gente chegar na meta, a gente vai dobrar a meta, que depois nós vamos alcançar a meta. Mas assim, sem saber qual que é de fato. Aí no final eu complemento, eu não percebo os meus maiores interesses nessa situação. Pô, às vezes eu não consigo ver meu interesse real, de fato, em eu parar de procrastinar. Eu sei que parar de procrastinar é bom, mas cadê meu interesse real nessa situação? Será que eu realmente compreendo? Então percebe que às vezes a nossa mente trabalha dentro dessa subjetividade, então eu começo a ter um entendimento aqui um pouco mais de clareza. Então muda completamente o meu jogo. Incrível isso, né? Quando a gente tem essa visão um pouco mais amplificada. É isso, meus leões e minhas leoas. Lição de hoje aí para nós chegamos aí hoje com 24 passos já e vamos caminhar os 365. Espero que você esteja empreendendo as lições aí. Eu sei que também tem dia que a gente tem mais desafios para empreender, talvez não consegue fazer os períodos de prática, mas sempre que você conseguir, tenta fazer a colinha, né, o post-itzinho aí, faz a sua anotação para você poder estar trabalhando. É desafiador porque é algo que muda a nossa mente, nossa forma de pensar, então isso sim gera muita resistência, mas seja firme, seja persistente que você vai ver os resultados acontecerem. Antes da gente finalizar por hoje, né, mais uma vez quero pedir sua ajuda. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, curte, compartilha, né, ativa suas notificações aí. Comenta comigo como que está sendo, conta aqui nos comentários os seus desafios que você tem enfrentado nas lições, se você tem feito, como tem sido, quais têm sido também as suas reflexões, os seus pontos de vista estão mudando, qual que é a conexão, né, que está fazendo tudo isso para você, que eu acho que é muito interessante a gente conversar sobre isso e cada vez mais também difundir essa mensagem, que é uma mensagem muito importante para mudar a vida, não só... Eu não acredito que só isso vai mudar a minha vida, como vai mudar a vida de outras pessoas também, através desses ensinamentos, desse conhecimento. É isso, meus leões e minhas leoas. Tamo junto até depois do fim e até a 25ª lição. Até a próxima. Tamo junto.